E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. Nós vamos falar hoje, vamos abrir esse tópico, aonde nós estaremos falando sobre o e-mail. historiacompanhão@outlook.com, Facebook Estiçar e o celular para mensagem 3291650267. E nós estamos abrindo essas primeiras aulas de agora numa nova playlist que se chama Resolução de Questões PM São Paulo. O tão sonhado Resolução de Questões PM São Paulo, aonde vários alunos pediram e eu atendi. O resumão PM São Paulo, um sucesso, e agora a resolução de questões. Beleza, galera? Vamos então começar por uma questão, e por que não começar por uma questão da prova de PM São Paulo 2017? E o tema dessa primeira questão é Primeira Guerra Mundial. Mais especificamente, os antecedentes, aquilo que levou à Primeira Guerra Mundial. Essa questão é a número 31. É uma questão da FUVEST. E aqui nós vamos destacar os pontos. Beleza? Ao final da Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871, em que o exército francês havia sido derrotado e o imperador Napoleão III feito prisioneiro, o chanceler da Prússia, Otto von Bismarck, proclamou em pleno Palácio de Versalhes a existência do Terceiro Reich, o Império Alemão. Quase meio século depois, a França escolheria esse mesmo cenário para a ratificação do Tratado de Versalhes, que extinguiu o Império Alemão, pôs fim à guerra e, segundo muitos, deu origem à Segunda Guerra Mundial. Entre as tensões relacionadas ao Império Alemão que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Pessoal, é uma questão interessante, é uma questão bonita, porque ela fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E antes de falarmos sobre as alternativas, vamos destacar aqui alguns pontos importantes desses antecedentes. Isso mesmo, é uma resolução de questão, mas ao mesmo tempo um resumo. A Guerra Franco-Prussiana, que ele falou lá de 1870 a 1871. O que foi essa Guerra Franco-Prussiana? A Guerra Franco-Prussiana foi a guerra que promoveu o quê? A unificação da Alemanha. Essa unificação da Alemanha que ocorre em 1871. A Guerra Franco-Prussiana nada mais nada menos foi a Prússia, região industrializada ao norte da Alemanha, que lutou contra a França. E consequentemente depois da vitória, Otto von Bismarck unificou a Alemanha. Unificando a Alemanha num país, formando assim o Segundo Reich, ou também chamado de Segundo Império Alemão. Beleza, pessoal? Então, de 1871 a 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos o chamado Império Alemão. Beleza. Ok, entendi. Mas o que eu quero saber que a questão está pedindo? Relacionado ao Império Alemão que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós vamos destacar. Pessoal, você tem vários fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Não foi só o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando que foi a explosão para acontecer a Primeira Guerra Mundial.
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, como eu falei para vocês no resumo, está na minha playlist História Geral, super completa, foi o estopim. Antes do assassinato de Francisco Ferdinando por Gavino Príncipe, na Bósnia, em Seravejo, o que nós vamos observar aqui? Que você tem outras tensões ocorrendo na Europa, que vão culminar com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Primeira coisa, muito importante, o imperialismo. Isso é de significação muito importante para a Primeira Guerra Mundial, para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Você tem as grandes potências, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, entre outras, procurando o quê? Regiões de influências. Essas regiões de influências muito na África e na Ásia. Nada mais, nada menos, nós teremos a Conferência de Berlim, que vai repartir a África. Só que nós temos que entender uma coisa, pessoal. A segunda revolução industrial foi de extrema importância. Por quê? Você vai observar que a industrialização da Alemanha vai se rivalizar com a da Inglaterra. Ou seja, é um problema econômico. Por quê? Gente, na Primeira Revolução Industrial, o que nós observamos é o quê? Uma hegemonia da Inglaterra. Só ela passou por Revolução Industrial. Lembrando que, para um país ter passado por uma Revolução Industrial, ele teria que pelo menos ter alguns fatores importantes, como, por exemplo, a mudança do seu eixo econômico e o PIB ser de grande importância dessa indústria dentro da riqueza do país, ou seja, o PIB. Né, pessoal? Aumentando o ventilador. Então, o que nós temos que observar? Na segunda Revolução Industrial, não só a Inglaterra é industrializada, mas a França, a Itália, a Rússia começam a se industrializar e até mesmo a Alemanha, na Prússia. E, consequentemente, começa a se rivalizar com a Inglaterra. Após 1871, com a unificação da Alemanha por Otto von Bismarck e a proclamação de Guilherme como imperador do Reich, o que nós vamos observar nesse momento? Iremos observar que a Alemanha vai se industrializar e vai fazer frente à Inglaterra. E esse problema é muito interessante, porque a Inglaterra não vai aceitar esse avanço industrial da Alemanha. Por quê? Lembrando, vários países durante a segunda Revolução Industrial se industrializam. E isso vai bater de frente com a Inglaterra. A Alemanha, uma dessas. Né? E com a política do imperialismo, do neocolonialismo, onde nós vamos observar o quê? Busca de baixa mão de obra barata, nesse caso, a busca de matéria-prima e principalmente mercado consumidor. E é nesse momento que nós temos a chamada política de alianças. Essa política de aliança, pessoal, é muito interessante. Se acontecesse uma futura guerra entre a Alemanha e a Inglaterra, ou a Alemanha e França, seriam grandes duas potências. Mas só que essas duas potências, ao final da guerra, poderiam sair o quê? Enfraquecidas, sozinhas. Então a política de aliança é uma forma de quê? Que a guerra não seja concentrada unicamente em dois países, mas uma aliança entre países. De um lado a Tríplice Aliança e de um outro a Tríplice Entente, ou a chamada Entente Cordiale. Então, de um lado, nós teremos principalmente a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. O Turco-Otomano ali também na aliança, por fora. Do outro lado, teremos Inglaterra, França, Rússia e depois, futuramente, os Estados Unidos. Beleza, galera? Continuando. Então nós vimos aí a parte econômica. Vamos observar outro ponto, que seria o quê? Um conflito entre Alemanha e França. Por quê?
Em 1871, como o próprio texto diz, é feito no Palácio de Versalhes a proclamação, a inauguração da unificação da Alemanha no Segundo Reich, ou o Império Alemão. Isso foi dentro aonde? De Versalhes, na França. Versalhes, Palácio de Versalhes, criado lá antes, lá de Luís XIV, antes da Revolução Francesa, afastado de Paris. Então, foi uma humilhação para a França. Além da França ter que bancar, ela teve que pagar altas indenizações e ainda mais, perder regiões de muita importância mineral, como Alsácia e Lorena. Ou seja, na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver nos antecedentes uma ideia de um revanchismo francês. Beleza, pessoal? Continuando. Outra questão será o embate entre a Alemanha e a Rússia. Pessoal, nesse momento nós estaremos falando sobre o pan-germanismo e o também chamado pan-eslavismo. Gente, isso tudo eu estou falando sobre a região dos Balcãs, ou seja, da Península Balcânica. Até um certo ponto, a Península Balcânica era dominada pelo Império Turco-Otomano. Só que um pedaço de tempo o Império Turco-Otomano começa a se enfraquecer e a região balcânica começa a ser disputada. Principalmente pela Rússia, querendo saídas para o Mar Negro, saídas de água quente, e também pela Alemanha. Por quê? Poderia ser construído a estrada de ferro Berlim-Bagdá. Beleza. Aí tudo bem. A Rússia quer dominar os Balcãs, a Alemanha também. E o que acontece no momento? É ativada a política de alianças. A Rússia tenta fazer a Sérvia, aliada da Rússia, a unir todos aqueles povos ali chamados eslavos numa chamada Grande Sérvia. Por isso, o pan-eslavismo. Então, reunir todos os Balcãs na Grande Sérvia, mas sob o domínio russo. Isso iria de contra os interesses da Alemanha, porque queria construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá e também o Império Austro-Húngaro, que não era de muita importância ter uma Grande Sérvia em suas fronteiras. O que a Alemanha faz? Leva o Império Austro-Húngaro, seu aliado, a ter o domínio dos Balcãs, criando futuramente um Império Austro-Húngaro eslavo. Aí, peraí um momento. De um lado você tem a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, do outro você tem a Rússia e a Sérvia. Beleza. Nesse momento nós estamos diante sobre a questão balcânica. E o Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha, junto com o arquiduque Francisco Ferdinando, o futuro príncipe, vai até Sarajevo, na Bósnia, para assinar o tratado criando o Império Austro-Húngaro Eslavo, ou seja, unificando tudo ali na região dos Balcãs a favor do Império Austro-Húngaro. E o que acontece? Francisco Ferdinando é assassinado por um sérvio, Gavílio Príncipe. E quando vê os sérvios, já liga a Rússia. Nesse momento, a Primeira Guerra começa. Outra questão também chamada de questão marroquina, que não é muito discutida, mas nós temos que entender. Gente, a entrada do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, ali no norte do Marrocos com o sul da Espanha, o chamado Estreito de Gibraltar, era uma passagem muito importante para o comércio no Mar Mediterrâneo. E a Inglaterra não queria de forma alguma que a Alemanha dominasse o Mar Mediterrâneo. Ou seja, teria que fechar Gibraltar para que os navios alemães não fizessem comércio, dificultasse o comércio alemão. Só que o norte do Marrocos era espanhol e um parentesco entre o rei da Espanha com
alemão vai pretender o norte espanhol para a Alemanha. A Alemanha então começa a controlar Gibraltar. E é nesse ponto que a Inglaterra ativa a política de alianças. O sul do Marrocos francês, a Inglaterra fala, a França tem que dominar todo o Marrocos. E através de alguns acordos, convenções, é assinado esse tratado. Mas a França vai apoiar por causa de quê? Porque a Inglaterra controlando Gibraltar com a França. A França poderia participar da construção do canal de Suez no Egito. Ou seja, as duas saídas do mar Mediterrâneo estarão fechadas para os alemães. Então são antecedentes que vêm antes do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Beleza, galera? Vamos lá para as alternativas. Letra A. A ocorrência militar e industrial com a Inglaterra. Então a concorrência militar e industrial com a Inglaterra. Beleza, a Alemanha tinha isso. As disputas territoriais com a França. Ou seja, nós temos aí no caso da Alsácia e Lorena, perdidos aí no final da Guerra Franco-Prussiana. E as rivalidades com o Império Russo. Lembrando que, acabei de falar para vocês, a questão balcânica. A Alemanha queria controlar os Balcãs para construir a ferrovia Berlim-Bagdá. E a Rússia querendo, através da Sérvia, unificar os Balcãs, criando a Grande Sérvia, para a Rússia ter acesso ao Mar Negro. Então a resposta correta é a letra A. Letra B. O choque fronteiriço com a União Soviética recém-formada. Gente, a União Soviética só vai ser formada em 1922. Então é depois da Primeira Guerra Mundial. Óbvio que em 1917 a Rússia sai através da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que toma o poder. Mas só que a União Soviética não é recém-formada antes da Primeira Guerra Mundial, mas sim depois, 1922. A disputa com a Áustria-Hungria pelo acesso mediterrâneo. Gente, a Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro. Beleza? Letra D. As tensões nacionalistas na região dos países bálticos, conflitos com a Bélgica, pelo acesso do Mar do Norte, impasses diplomáticos com a Holanda. Gente, a Bélgica era um país neutro. Holanda nem se fala. Então não tem nada a ver. As tensões entre a Alemanha, França, Inglaterra, Império Austro-Húngaro, Rússia. E a Itália correndo ali pela beirada. O embate com a Sérvia na fronteira oriental. Disputa territorial com a Suíça ao sul. Concorrência comercial com os Estados Unidos. Gente, a Suíça era neutra. Os Estados Unidos só vai ser uma potência econômica ao final da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então a resposta correta é a letra A. Espero que tenha gostado. Lembrando que você não conhece o nosso canal Stissackler, você tem vários benefícios, como por exemplo, o resumão PM São Paulo, que está aqui. Beleza? Que foi um sucesso. Além disso, essa playlist nova criada, que vai estar aí daqui a um pouquinho. Resolução de questões PM São Paulo. A playlist Pulo do Gato, que são os principais temas que eu acho importante. E essas três playlists aqui são fundamentais. Óbvio que a de História Geral e de História do Brasil são super completas, como a de História da América. Mas para vocês de PM São Paulo, a playlist de História do Brasil e História Geral, elas são super completas e super detalhadas. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu! Lembrando que aqui embaixo nas descrições vai estar um link remetendo vocês à playlist de História Geral sobre Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!